Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos falar de uma animação da Walt Disney Animation Studios. Faz tempo que eu não falo de nenhuma animação desse estúdio maravilhoso que eu tanto amo. Em breve tá chegando ao Disney Plus um novo live action de Pinóquio. E é óbvio que eu não poderia deixar esse filme estrear sem falar aqui da clássica animação da Disney. Então vamos lá? Se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo que é muito importante para o canal continuar crescendo. E agora sim, vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Pinóquio, segunda animação da Walt Disney Animation Studios de 1940. O filme é baseado no livro de 1881 de Carlo Collodi, As Aventuras de Pinóquio. Inclusive, Pinóquio é um dos livros que mais ganhou adaptações para o cinema. Só esse ano a gente vai ter 2 filmes de Pinóquio. Esse da Disney, estrelado pelo Tom Hanks, com o Robert Zemeckis na direção, e também uma versão em stop motion que eu estou muito curioso para assistir, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Guillermo del Toro. Então, estou bem curioso para esses 2 filmes. Um grande embate entre Pinóquios vai rolar no cinema, no streaming, né? Vai um pro Disney Plus e o outro pra Netflix. Cara, é muito interessante a gente falar de Pinóquio, porque a gente tá falando de uma animação da Walt Disney Animation Studios, obviamente, e hoje, em 2022, a Walt Disney Animation Studios tem 60 animações lançadas. E mesmo após 58 filmes, o segundo filme lançado pela Walt Disney Animation Studios, pelo menos na minha humilde opinião, ainda está no top 5 das melhores animações lançadas pelo estúdio. Pinóquio é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores animações desse estúdio. E já adianto, é o melhor filme dessa era de ouro, pelo menos na minha opinião. Por um pequeno detalhe, que não é um demérito dos outros filmes, mas é um mérito desse, tá? Nas críticas de outros filmes da Era de Ouro eu posso até falar sobre isso, né? Mas como não é sobre eles, é sobre Pinóquio, vou falar sobre Pinóquio. Mas reforço, não é um demérito dos outros filmes, é um mérito desse. O que eu tô falando? Esse filme aqui sempre me pareceu um filme mais completo da Era de Ouro. No caso de Dumbo e Bambi, por exemplo, você tem a sensação de uma simplicidade extrema, que eu reforço, não é um ponto negativo a simplicidade do filme, né? Mas é simples, né? E aí a gente pega, por exemplo, Branca de Neve. Branca de Neve, apesar de eu também amar, sempre me passa a sensação de que se você visse mais coisa, mais cenas da própria Branca de Neve com o príncipe, mais cenas da relação entre Branca de Neve e Rainha Má, e mais contextualização, mais desenvolvimento, eu tenho certeza que o filme pareceria um pouco mais completo. Agora, Pinóquio, dessas animações da Era de Ouro, até da Era de Prata, da Era da Guerra também, é a única animação que me pareceu sempre completa, sabe? Sempre pareceu que é isso, não precisava de mais nem de menos. Pinóquio está perfeito. E é por isso que eu adoro, e é por isso que essa animação sempre se destaca positivamente quando eu vou lembrar das clássicas animações desse estúdio tão amado por mim e por vocês aí que estão me assistindo também. É muito legal como Pinóquio, em pequenos detalhes e em pouquíssimo tempo, consegue desenvolver muito bem os seus personagens. Em especial o protagonista, o Pinóquio, e também o Gepeto. Eu diria que o Grilo Falante nem tanto. O Grilo Falante ele surge ali como um sidekick, mais para realmente ser a consciência do Pinóquio e pro Pinóquio durante alguns determinados momentos ter alguma companhia também, né? E realmente, né, às vezes o roteiro precisa do Grilo Falante para fazer algumas pontes e tal, então ele existe no livro também, fato, então ele tem a sua função ali, mas realmente um personagem desenvolvido ele não é. Agora no caso do Pinóquio, essa ingenuidade, essa coisa mais pura da infância é muito bem desenvolvida no personagem, sabe? A inocência dele é bem interessante e é muito legal você ver o crescimento, o amadurecimento desse personagem. É feito de maneira muito singela e muito profunda pelo filme. E você pode pegar isso e trazer para o seu dia a dia também e fazer diversas analogias com a vida real, né? Com a nossa própria ingenuidade no nosso dia a dia, sabe? Às vezes a nossa falta de foco em algumas tarefas ou em alguns objetivos que às vezes nos distanciam de alguns objetivos ou sonhos, né? Coisa que o Pinóquio acontece muito com ele,
sabe? Por mais que ele ainda seja muito jovem para ter algum sonho ou objetivo, ele tem uma função, que é, obviamente, como uma criança, ir para a escola e voltar para casa, né? E o fato dele se apaixonar muito fácil por algumas aventuras que surgem durante o caminho, fazem com que ele não consiga cumprir esse objetivo, né? E isso serve de uma lição que, obviamente, para as crianças é muito valiosa, o fato de dar valor em você realmente ir para a escola para você não se tornar um burro, né? É até bem literal essa mensagem, mas para nós adultos também, sabe? Quantas vezes você já não se pegou distraído, sabe? Ou completamente desligado, sem foco, sabe? Completamente... Quantas vezes você já não se pegou completamente desligado, sem foco no seu objetivo principal ou nos seus sonhos? Eu já me peguei várias vezes, até quando eu falo aqui de canal de cinéfilos e também na minha vida pessoal, sabe? Às vezes você se dispersa, seja porque você cai na ideia de alguma influência que te leva pra não precisa fazer isso hoje, vamos se divertir, vamos, sei lá, vamos sair pra tomar uma cachaça, que é o que acontece comigo às vezes, né? Ou realmente você às vezes não tá focado, sabe? Falta você entregar um pouco mais de si em alguma tarefa, algum objetivo, né? Pinóquio traz essa mensagem no subtexto, sabe? Pelo menos eu leio o filme assim, sabe? Como uma aula pra gente realmente focar nos nossos objetivos, né? Até porque a gente não tem uma estrela cadente pra fazer pedidos, a gente não pode ajoelhar e pedir pra fada azul vir e realizar os nossos sonhos. A gente precisa correr atrás desses sonhos, e pra gente conseguir correr atrás, a gente tem que ter foco. E é isso que é uma coisa que Pinóquio mexeu comigo, pelo menos nessa vez que eu tava assistindo. E voltando pro desenvolvimento de personagens, eu gosto da maneira com que o Gepeto é descrito e apresentado, também desenvolvido, porque em poucas palavras e em poucas atitudes do personagem, você nota como o Gepeto ele é uma pessoa solitária, né? Ele é uma pessoa que precisa de companhia, não à toa é por isso que ele precisa tanto do Pinóquio, sabe? Por isso que ele sente tanto a ausência do Pinóquio, porque por mais que ele tenha o Fígaro e tenha a Cleo, que não é a Pires, é a peixinha, que piada ridícula, ele ainda é uma pessoa solitária, né? E essa solidão do personagem é muito bem apresentada e desenvolvida. Também é muito legal a maneira com que é descrito o amor que ele tem pelo seu filho, que na verdade é o boneco que ele mesmo criou, a criação dele, que é o Pinóquio, né? E você compra muito facilmente esse amor dele pelo boneco, o que faz com que você se preocupe muito com o Pinóquio e pelo Gepeto, né? Você quer que o Pinóquio volte para casa, você quer que o Pinóquio se livre dos problemas que ele acaba se metendo, porque você se importa muito facilmente com o Gepeto, sabe? Com esse amor que o Gepeto tem pelo boneco. E isso, repito, em poucas cenas, o que é muito legal, um ótimo desenvolvimento desse filme, desses personagens. Também gosto da maneira com que Pinóquio é um filme que a Disney fez pouco, sabe? Principalmente a Disney mais recente não faz mais isso, que é ser um filme extremamente divertido e encantador para adultos e crianças, e um filme completamente aterrorizante e amedrontador, principalmente para as crianças. Gente, Pinóquio é assustador. Vai dizer que você não tinha medo do Stromboli lá, Stromboli, Strogonoff, sei lá como é que pronuncia o nome dele, ou do cocheiro lá, principalmente do cocheiro. Tem uma cena do cocheiro que me dá medo, realmente, aquela baleia, sabe? E o filme também ele é assustador naquelas cenas de transformação das crianças em burros, sabe? Primeiro aquela cena onde todos já são burros, né? E eles são completamente maltratados para serem vendidos, colocados em gaiolas para serem vendidos. E uma cena muito forte de um burro que ainda tá falando, né? Que aí ele joga lá de novo na cela dele lá para ele se tornar um burro completo, né? E aí você vê o desespero da criança querendo a mãe, querendo ir embora, sabe? E depois que você vê isso, você ainda vê aquele menino que tá junto com o Pinóquio se transformando em um burro de maneira completamente aterrorizante e desconfortável, o que é bom, sabe? É muito legal a maneira com que isso é feito pelo filme. E aí você começa a temer pelo Pinóquio. E quando o Pinóquio começa a criar orelha, criar rabo, isso assusta a gente também. Gente, é demais, demais, demais. De bom e de aterrorizante. Que filme show de bola nesse sentido, né? E uma coisa que contribui tanto para esse lado sombrio quanto para a parte divertida do filme é a qualidade altíssima da animação. Eu ouso falar que Pinóquio, né, no que diz respeito à animação, é uma das animações mais lindas da Disney, se não a mais linda. A técnica é maravilhosa, os traços, os movimentos, o uso das cores, os cenários pintados, é
tudo perfeito. Eu sou apaixonado em Pinóquio. Pinóquio tem diversos papéis de parede, pinturas que você poderia colocar em um quadro na sua sala, porque é lindo, 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 lindo. Eu amo a animação de Pinóquio. E como a gente estava falando, além de ser aterrorizante e amedrontador, Pinóquio também é muito divertido. Eu me divirto demais com o Fígaro, né, que ele fica completamente irritado porque o Gepeto abusa da boa vontade dele toda hora, né? E é legal também a relação dele com a Cleo apaixonada por um gato. Gente, é só a Disney mesmo. Não faz, é loucura, mas é legal, sabe? E é engraçado, é um filme divertido. Sem contar que o filme também agrada muito bem as crianças, com suas músicas todas muito boas. A trilha sonora de Pinóquio é tão boa que a principal música do filme hoje é a música de abertura da Disney, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a música do castelo da Disney é uma música de Pinóquio, né? When You Wish Upon a Star, né? Ou seja, olha o alto nível dessa trilha sonora, tão alto nível que virou a trilha sonora da Disney, né? Demais, todas as músicas ótimas, a trilha sonora compõe muito bem as cenas também, tanto para a parte alegre quanto para as partes mais dramáticas ou aterrorizantes do filme. Então eu adoro tudo que se diz respeito à parte técnica de Pinóquio também. Uma coisa que pode ser um pouco polêmica para os dias de hoje é que Pinóquio, obviamente, é uma animação que envelheceu com alguns pequenos problemas. Gostaria de ressaltar que eu não considero isso um problema, mas esse canal é principalmente focado no público adulto, eu sei que tem alguns adultos assistindo aí. Quando você está criando os seus filhos, né, você acaba optando por algumas coisas que ele pode ver ou não pode ver, né? Isso aí é particular de cada um, não é meu papel interferir nisso, né? Eu não vejo problema numa criança assistir Pinóquio, mas eu sei que existem pais que vão ver problema em algumas coisas que acontecem durante o filme. Por exemplo, existe aqui um alto uso de cigarros, né? Tanto na parte negativa do cigarro, o filme até passa uma lição de que o cigarro é ruim e etc. Mas, por outro lado, o filme também tem aquele famoso vício de usar o cigarro como uma peça de elegância, né? Personagens poderosos fumam charutos e etc, né? Como o lado bom, entre aspas, do cigarro, né? Também um alto consumo de bebida alcoólica, né? Então tem essas coisas que podem ser um pouco negativas, né? Aquela Ilha dos Prazeres é um pouco controversa, né? Também tem a questão do início do filme ali com os relógios, né? Alguns relógios ali são bem polêmicos, né? Tem um relógio ali que o toque dele lá é a mãe dando tapa na bunda de uma criança, gritando, né? Tem lá um caçador dando um tiro no passarinho na árvore. Eu diria que o relógio mais tranquilo que tem ali do Gepeto é o que o cara tá tentando cortar a cabeça do pavão e o pavão tá desviando. É o mais suave, porque os outros são bem bizarros, vamos dizer assim. Então, tem algumas coisas controversas nesse filme. Mas, eu repito, né, aí vai de cada um. Tem pai que vai olhar e fala, não, eu acho que para uma criança pequena não é legal que ele veja isso. Então, beleza, aí é a opção dos pais e tal. Eu acho que não tem problema nenhum, é só você realmente explicar. Isso é até bom para você explicar para as crianças, né, o porquê que isso é ruim, né. E é legal também para você fazer um estudo também da época que o filme se passa. A gente tá falando de um filme que daqui 15 anos vai completar 100 anos de história, né? Então é um registro histórico, Pinóquio, né? Um registro que não pode ser apagado só porque tem coisas controversas, sabe? Um registro que tem que se manter vivo pra gente poder estudar isso, sabe? Eu vou poder realmente olhar, olha como era a mentalidade da época e tal. É um diálogo muito grande, inclusive, que a gente faz para outros filmes da Disney, como Peter Pan, como A Canção do Sul, como Música Maestro, filmes que nem estão no Disney Plus por causa de questões controversas também. Então é muito legal a gente notar esse tipo de coisa e abrir isso para debate. Só não vou ampliar esse debate nesse vídeo para o vídeo não ficar muito longo, mas é uma coisa que eu queria mencionar. Inclusive, isso é uma coisa que eu considero um ponto a favor ao lançamento do live action, né? A gente debate tanto a necessidade de live actions como Aladdin, Rei Leão, Mulan, de filmes tão recentes, de filmes tão acessíveis, né? Agora aqui no caso de Pinóquio, eu acho que pelo fato do filme ser datado e ter problemas, não acho que seja necessário, mas eu acho que pelo menos se justifica o lançamento de uma versão nova desse filme, aí sem esses problemas e com alguma ideia criativa nova que se possa acrescentar nesse novo filme, né? Então isso conta a favor do lançamento do live action, isso faz com que os dois filmes possam coexistir sem que um dispute com o outro mais facilmente, diferentemente de O Rei Leão, que disputa com o Rei Leão. Os dois filmes, um tenta ser o outro, né? E isso não é legal. Agora no caso de Pinóquio, por mais que esse filme seja realmente um remake da animação de 1940, com certeza ele vai atualizar as coisas, né? E o fato dele atualizar as coisas e possivelmente mudar o que tiver que ser mudado, desenvolver mais o que tiver que ser desenvolvido, acrescentar coisas novas, etc., faz com que os dois filmes sejam dois filmes com identidade. É isso que eu espero, por exemplo, do live action de Pinóquio.
Mas aí eu já mudei o assunto, né? Vamos voltar para Pinóquio, porque, como eu já adiantei, já falei durante todo o vídeo, eu adoro Pinóquio. Já falei que ele tá no meu top 5 da Disney até hoje. É uma animação que eu considero belíssima, divertidíssima, aterrorizante positivamente falando, genial, maravilhosa, visualmente linda, com traços lindos. Por isso, para Pinóquio, não tem como dar uma nota diferente de 10. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí que estão me assistindo. Concorda comigo? Discorda? Já assistiu Pinóquio? Eu acho que tem gente que nunca nem assistiu. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o filme e também comenta qual a sua ansiedade pro lançamento do live action aí que tá chegando em breve, tá bom? Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que em breve vai sair um vídeo daquele O que esperar de Pinóquio, do live action, vou fazer esse vídeo sim, e também quando o live action chegar eu vou fazer crítica do filme. Então, se você tiver inscrito com o sininho ativado, você não vai perder esses vídeos quando eles chegarem, beleza? Deixa o like nesse vídeo que é muito importante para o canal continuar crescendo e também conheça as minhas outras redes sociais. Por lá você vai ficar por dentro das novidades do canal, também do meu dia a dia e tem mais conteúdo lá para vocês, beleza? É isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!